Olá, pessoal. Estamos de volta, dando continuidade à aula 1. Nós paramos nos indicadores. Eu trago para vocês indicadores externos e internos. Os externos, vocês vão recolher informações socioeconômicas sobre a renda familiar, o nível sociocultural que essa família está inserida dentro dessa comunidade, se essa família tem crianças que trabalham e até onde esse trabalho afeta na aprendizagem da criança, na carga horária da criança dentro da escola. E essas relações, né, entre a escola e a família. Os indicadores internos, eles levam em conta que o principal objetivo da escola é a promoção. Então, quais são as ações que essa escola está fazendo para que essa promoção seja efetiva? Né? A cultura de não repetência dentro da escola. Além desses dois indicadores, eu trago também algumas dicas para que vocês levem consigo no dia de fazer o levantamento, a observação da situação queixa. A equipe técnica da escola, ela realmente conhece essas famílias? Né? Ela conhece esses alunos a fundo e as famílias? A escola, ela tem um projeto político-pedagógico? E essa escola, ela tem ela tem parte na comunidade. Aliás, a comunidade participou desse PPP, da construção desse PPP, desse projeto político pedagógico, e de que forma essa comunidade ela contribuiu para a formação do PPP da escola. A direção da escola, ela investe na cultura de não repetência, ou seja, são as ações que são efetivas para a promoção dos alunos, diminuindo assim a repetência, a evasão escolar. Quais são essas ações? As crianças com dificuldades de aprendizagem têm seus pais chamados pela equipe técnica escolar? E que tipo de providência a escola toma? E como é que faz, como é que a escola traz esses pais para junto da escola numa situação de dificuldade de aprendizagem? A direção, ela seleciona bons professores, ela investe em capacitação desses professores que já estão no espaço escolar. Como isso acontece? Todos esses questionamentos vocês precisam se fazer no momento dessa observação para que o projeto de intervenção psicopedagógica de vocês seja o mais fidedigno possível. Eu trago também aqui um plano de atividade prática. O projeto de intervenção psicopedagógica, ele é um trabalho de futuros psicopedagogos e, para tanto, ele não pode ser utilizado como referência de trabalho, visto ser o recorte de um determinado período ao qual vocês, estagiários realizaram uma prática sobre a supervisão de um professor. Né? O que eu quero dizer com isso? Que esse projeto de intervenção psicopedagógica, ele não pode ser utilizado de forma clínica. Né? Vocês vão fazer um projeto de intervenção psicopedagógica a fim de obter nota para o estágio de vocês, tá certo? Trago também mais dicas de como vocês devem elaborar e fazer a intervenção. Todas as atividades, elas devem ser previamente planejadas. Após vocês acertarem com a direção, com o responsável, os horários das visitas, que grupo de pessoas ou pessoa vocês vão observar, vocês precisam se planejar antecipadamente para quando chegar no dia da prática, vocês já estarem com todo o material na mão. O estagiário deve começar o seu dia encaminhando-se primeiramente até o responsável. Chegando até a pessoa responsável, vocês vão perguntar qual é a atividade prática daquele dia que eles podem estar, aliás, que vocês podem estar observando. Vocês precisam marcar entrevista com o responsável pelo estágio, trocando ideias, organizando as perguntas que vocês acharem conveniente.
Vocês precisam procurar também identificar quais são os pontos de liderança dentro da equipe administrativa, ou seja, dentro da gestão da escola. E de que forma se comporta essa equipe técnica com relação aos docentes e aos discentes. Eu já falei aqui, vocês precisam observar como é a convivência dentro da escola, não só entre alunos e professores, professores e alunos, professores gestão, gestão, professores, equipe técnica administrativa, com gestão, com professor, com aluno e vice-versa. Eu preciso que vocês também façam uma reflexão crítica sobre a relação dos diretores com os professores, a equipe técnica, os alunos e toda essa comunidade escolar, para que vocês possam estar fazendo o projeto de intervenção psicopedagógico de vocês. Trago aqui também um modelo de projeto, né? O Instituto W3, ele pede que vocês sigam as regras da ABNT nos trabalhos acadêmicos de vocês. Então, esse trabalho, né, esse projeto, ele precisa ter uma capa, um sumário, uma introdução, os objetivos gerais e específicos, uma revisão teórica do projeto de intervenção psicopedagógico, a metodologia, o cronograma das atividades que vocês desenvolveram durante essa observação, as referências bibliográficas, de preferência de autores que sejam da psicopedagogia e o apêndice. Lá no apêndice vocês vão inserir todas as fichas que vocês utilizaram durante as visitas de vocês no estágio. Eu encerro aqui a nossa segunda aula, deixando o meu contato para demais dúvidas que possam surgir. Sugiro também que vocês façam a leitura do manual que foi disponibilizado dentro do nosso portal acadêmico. Muito sucesso para vocês, pessoal. Até a próxima. Olá, pessoal. Eu sou a professora Nirli de Medeiros e apresentarei para vocês o manual de estágio supervisionado para o curso de pós-graduação em Psicopedagogia Clínica e Institucional ofertados pela Faculdade EMEDUCAR, FAMED. O estágio é uma das etapas do processo de ensino-aprendizagem do nosso curso de pós-graduação que nos coloca em contato de como vai ser a nossa realidade profissional. E a Faculdade EMEDUCAR, ela traz para você um cronograma que irá auxiliar na organização do seu trabalho no estágio em psicopedagogia clínica e institucional. Sugiro a todos vocês que aproveitem ao máximo todas as informações ofertadas aqui nessa aula, assim como façam a leitura completa do manual de estágio. A prática em psicopedagogia institucional será realizada através de entrevistas. Essas entrevistas, elas não podem ultrapassar 1 hora. Os objetivos que são propostos para o estágio é auxiliar o aluno com o diagnóstico do problema proposto e desenvolver nele uma postura profissional a partir da observação do seu cliente, seja uma criança, seja um grupo de pessoas, um adolescente. O objetivo também é aproximar vocês, estagiários, da realidade profissional até o final da formação de vocês. E acompanhar os procedimentos técnicos de apoio que antecipam e sustentam os processos de tomada de decisão nos níveis da psicopedagogia institucional e clínica. O estágio em psicopedagogia institucional e clínica tem a finalidade de proporcionar ao estagiário uma complementação do ensino e da aprendizagem, permitindo assim uma ampliação do conhecimento já adquirido
durante as aulas e a aplicação desses conhecimentos já adquiridos em uma situação real de trabalho. Assim, iremos somar a teoria à prática. Nenhum pós-graduando irá receber o seu certificado de conclusão de curso dessa pós-graduação sem ter cumprido as exigências do estágio. O primeiro estágio será o institucional. O estágio institucional, ele é dividido em algumas etapas. O estágio institucional, ele deve ser feito individualmente. Você irá escolher uma instituição para fazer um processo de observação e encontrar uma situação queixa. Ao encontrar essa situação queixa, vocês vão elaborar um projeto de intervenção psicopedagógica, resumindo toda a teoria que vocês viram até agora no curso. Bom, primeiramente, para iniciar todo esse processo, vocês precisam definir o local ao qual vocês querem ir fazer essa observação. Após a definição do local, vocês precisam entregar à instituição ao qual irá receber vocês uma carta de apresentação que está disponível nos anexos em nosso manual. Ao adentrar nessa instituição, entregar a carta de apresentação e serem aceitos, vocês vão realizar 4 visitas nessa instituição de observação para que possam identificar uma situação queixa. Após essa observação, após vocês encontrarem essa situação queixa, vocês vão fazer a elaboração, né? Vocês vão elaborar o projeto de intervenção psicopedagógica. Após o término desse projeto, né, o projeto concluído, vocês irão entregar esse projeto no portal acadêmico da Faculdade M-Educar. O aluno deverá entregar o projeto de intervenção psicopedagógica e esse projeto ele passará pela avaliação do professor orientador e do coordenador. Ele valerá uma nota de aprovação para o estágio institucional. O projeto ele tem por objetivo o planejamento prévio de todas as etapas do estágio, já com uma área delimitada e a escolha da instituição que vocês, né, aprendentes, com quem será desenvolvido a prática no estágio. Logo em seguida do estágio institucional, vocês irão para o estágio clínico. O aluno ele só estará apto a completar o estágio institucional e clínico se o relatório final for aprovado pelo professor em conjunto com a coordenação do curso. O esquema das notas fica da seguinte maneira: vocês entregarão um projeto de intervenção psicopedagógica que é referente ao estágio institucional. Logo após, vocês vão entregar um relatório final que vai ser equivalente ao estágio clínico, que é um estudo de caso. Vocês vão escolher, nesse momento, um cliente, um aluno, um professor, para estar fazendo o relatório desse estudo de caso em cima da dificuldade de aprendizagem desse cliente. Essas 2 notas são somadas, divididas por 2 e vai dar a média para que vocês possam concluir a pós-graduação de vocês. O psicopedagogo, nós, enquanto psicopedagogos, precisamos compreender como a criança ou o adulto passa pelas suas dificuldades de aprendizagem, para depois, então, nós nos preocuparmos com o ensino. Nós precisamos primeiro entender
o que se passa na cabeça do nosso cliente, para que nós possamos traçar estratégias para melhorar a aprendizagem desse cliente, dessa criança, desse adolescente ou desse adulto. Acredita-se que é de extrema importância que sejam criados vínculos seguros entre o psicopedagogo e a pessoa ao qual o psicopedagogo está fazendo o seu atendimento. Enquanto psicopedagogo, nós também devemos compreender e descrever as dificuldades do nosso cliente ou do grupo, analisar os diferentes resultados obtidos, das técnicas utilizadas e formular recomendações a fim de atender essas dificuldades apresentadas pelo cliente. Nós precisamos ter um olhar fidedigno através das técnicas e de todo o estudo feito durante o curso, para que nós possamos estar atendendo em sua totalidade o nosso cliente. Eu trago aqui algumas etapas desse processo do estágio institucional. Primeiramente, nós devemos preencher a carta de apresentação, como já falei, que encontra-se no manual do estágio. Logo após o preenchimento dessa carta, vocês irão apresentar a instituição. A instituição que vocês escolherem, ela deve ser legalizada. Pode ser municipal, pode ser privada, fica a critério de vocês. Vocês precisam ter no local um tutor, né? Uma pessoa que receba vocês, que acolha vocês dentro dessa instituição. É de extrema importância que vocês tenham essa pessoa dentro da instituição, pois será com ela que vocês vão dividir essas 4 visitas, se organizar, se planejar para estar observando as ações dentro dessa instituição. Logo após, aliás, dentro da instituição, vocês vão começar a observação de vocês. Em seguida, vocês vão fazer a identificação da situação queixa. O diagnóstico da instituição. Como é que vocês devem pensar, se planejar para esse diagnóstico, né? Vocês precisam a todo momento estar com esse olhar curioso acerca de todas as ações que acontecem dentro dessa instituição, não só de um grupo de pessoas, mas do ambiente em geral. E fazendo-se perguntas acerca. E aí eu trago para vocês algumas perguntas que vocês podem estar desenvolvendo dentro dessa observação. Qual é a realidade dessa escola que você está observando? Né? Como é que funciona a rotina da escola? Como é o cotidiano entre alunos, professores, entre gestão, administrativo, entre esses grupos que existem dentro da escola? Para proceder à análise da situação da escola ou de qualquer instituição, é necessário que sejam identificados alguns indicadores. Esses indicadores, eles podem ser externos, assim como podem ser internos. E isso vai facilitar na análise da observação. É possível utilizar essas informações fornecidas por elementos ligados à comunidade. E estas informações, elas devem garantir uma análise mais objetiva possível, isto é, todos os dados devem remeter ao melhor atendimento à instituição e aos atores principais dessa instituição, que é a comunidade, os funcionários, a equipe técnica, professores, alunos, pais. Os indicadores externos são as informações socioeconômicas. Vocês precisam analisar a renda familiar, nível sociocultural ao qual essa comunidade, esse grupo de pessoas ou esse aluno está inserido.
Se for uma criança ou um adolescente, essa criança, esse adolescente, ele trabalha? Até que ponto esse trabalho está interferindo no horário escolar e na aprendizagem? Os indicadores internos, eles têm como objetivo principal, aliás, o objetivo principal da escola qual é? É a promoção dos seus alunos. Né? Um indicativo interno são as ações. Quais são as ações que essa escola está fazendo para esse objetivo no final do ano, que é a promoção de seus alunos? A satisfação na aprendizagem dos seus alunos, a cultura de não repetência. O que essa instituição, através das suas ações, está fazendo para que isso não aconteça? A cultura de não repetência. Esse é um dos indicativos que vocês podem estar dentro da instituição observando, que nós chamamos de indicador interno. Bom, algumas dicas para que vocês possam levantar esses dados da maneira mais fidedigna possível, para que depois vocês possam fazer o projeto de intervenção psicopedagógica. Como eu falei anteriormente, vocês precisam ter curiosidade, ter um olhar amplo ao entrar nessa instituição. E a todo momento vocês precisam estar se fazendo perguntas. E essas perguntas elas precisam ser respondidas de maneira mais objetiva possível para a construção desse projeto de intervenção psicopedagógico. A escola, aliás, a equipe técnica dentro dessa escola, ela conhece a realidade dos seus alunos, ela conhece a realidade dessas famílias, ela tem o mínimo de noção de onde essas famílias estão inseridas, socialmente falando, culturalmente falando. A escola ela elabora projetos que estejam de acordo com o projeto político-pedagógico, que é o PPP da escola. Essa escola tem um projeto político-pedagógico atualizado? E a comunidade? Como a comunidade ela participou do processo da construção desse projeto político-pedagógico? Como foi que essa comunidade ela participou desse projeto político-pedagógico? A direção da escola, ela investe para que não aconteça a cultura de repetência? E quais ações são feitas para que não haja a cultura da repetência? Para que haja a promoção 100% dos seus alunos, que é o objetivo de toda a escola, promover seus alunos. As crianças que têm dificuldade dentro dessa escola, como é o contato delas com a gestão? Como a gestão faz para aproximar as famílias da escola? Que ações são feitas voltadas para essas crianças com dificuldade? A gestão da escola, ela investe em capacitação para os seus professores? Esses professores que ali estão inseridos são bons professores? São bem acompanhados? Como é a continuidade do serviço desses professores? E como a direção se comporta perante esses professores? Tudo isso deve ser investigado durante a observação dos estagiários antes de ser elaborado o projeto de intervenção psicopedagógica. Todas essas perguntas aqui feitas por mim e sugeridas a vocês, estagiários, elas vão ajudar a vocês encontrarem uma situação queixa e posteriormente vão auxiliar vocês, as respostas dessas perguntas vão auxiliar vocês na construção do projeto de intervenção psicopedagógica. O projeto de intervenção psicopedagógica é um trabalho de futuros psicopedagogos.
e, portanto, não pode ser utilizado como uma referência de trabalho, visto ser o recorte de um determinado período em que vocês, estagiários, cursistas, realizaram uma prática sob a supervisão de um professor orientador de estágio. Ou seja, o projeto só valerá para fins de obtenção de nota para o estágio de vocês. Todas as atividades que vocês planejarem, elas devem ser planejadas antes de vocês adentrarem nessa instituição. Vocês precisam, como eu já falei, ter um acordo com a pessoa que vai receber vocês dentro dessa instituição, né? Um responsável, um diretor, e através disso ser designado os dias de visita. Essas visitas, recomendo que não ultrapassem 1 hora. Assim que vocês chegarem no estágio, apresentem-se imediatamente para essa pessoa que irá receber. Por quê? Porque essa pessoa, ela conhece a realidade e a rotina daquela escola. Então, ela vai estar lhe orientando sobre as ações daquele dia ao qual você marcou aquela visita. Procure sempre reconhecer os pontos de liderança dentro dessa instituição e como essa liderança ela se comporta com o corpo docente e discente. Procurem refletir criticamente sobre todas as relações dentro dessa instituição que vocês escolheram fazer a observação de vocês, certo? Vocês precisam ter uma relação crítica acerca dos professores, dos alunos, da equipe técnica, de toda a comunidade escolar, para que o projeto de intervenção psicopedagógica fique o mais fidedigno e objetivo possível. A faculdade M-Educar, ela tem um padrão para os projetos pedido por ela aos seus acadêmicos, né, aos seus cursistas. E o modelo de projeto de intervenção psicopedagógica do curso de pós-graduação em psicopedagogia clínica institucional, ela deve ter uma capa, um sumário, uma introdução, objetivos gerais e específicos, uma revisão teórica do projeto de intervenção. Vocês vão ter esse projeto de intervenção, então ele precisa de uma revisão teórica. E essa revisão teórica, ela precisa estar referenciada, né? Referências bibliográficas, precisa conter no projeto de intervenção de vocês. Precisa que vocês coloquem o cronograma das atividades, se serão 4 visitas, dentro dessas 4 visitas, como aconteceu, fazer um cronograma dessas visitas e anexar ao projeto. E lá no final, o apêndice. Lá no apêndice, vocês vão colocar todas as fichas, questionários, tudo que vocês utilizaram dentro da observação feita na instituição. Eu deixo aqui o meu contato, caso vocês tenham maiores dúvidas. Recomendo a leitura integral do manual já disponível em nosso portal acadêmico. E qualquer dúvida, os meus contatos estão aqui. Eu desejo a todos os estagiários sucesso nesse primeiro estágio e até uma próxima oportunidade.